E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu acho que vocês todos já devem ter visto, né? Devem ter acompanhado, talvez até. Mas essa semana o chinês chegou com tudo, né? E eles aprontaram uma surpresinha, né, pro Trump, né? Agora que ele já está no governo, né? Que foi a chegada do DeepSeek, que é um concorrente do ChatGPT, né? A IA, que chegou, assim, com tudo, né? E abalou bastante, literalmente, até o mercado financeiro americano, né? Pode ser que muitos de vocês não tenham entendido a gravidade da situação, não por isso por si só, mas, por exemplo, por que causou tanto problema lá na Bolsa de Valores, né? E a questão central de tudo isso é a corrida tecnológica entre a China e os Estados Unidos, que a China já está mostrando que se ela já não passou, está empatada com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda, em algumas coisas, eles ainda se consideram muito mais avançados, e até muitos analistas concordavam com isso. E a China mostra, vem do nada e fala, não são não, a gente está aqui, ó. Então é para falar sobre isso com vocês que eu estou aqui hoje nesse vídeo, né, para dar continuidade nos vídeos que a gente falou recentemente ali dessa disputa na parte econômica e se isso pode virar uma coisa mais quente, né? Então, hoje eu vou falar um aspecto muito importante que talvez seja o principal aspecto dessa disputa atualmente, tá? Mais até do que a econômica, talvez, né? Porque na econômica eles ainda são bastante dependentes. Agora, na tecnológica, esse negócio já está indo para um outro patamar, né? Mas vamos falar devagarinho no vídeo, né? Então vamos lá, pessoal. Eu vou logo começar com esse evento dessa semana, né? Mas eu não vou falar tanto assim, vou falar de uma forma mais geral, porque já tem muita gente falando disso essa semana, porque foi o assunto do momento, né? Então não vou falar muito, porque qualquer coisa vocês podem ver por aí também, né? Mas em geral, se falava que os americanos já estavam muito na frente ainda nessa questão de tecnologia e inteligência artificial, né, com relação aos chineses, porque realmente, né, a maior empresa que a gente tem disso até esses dias, né, é o ChatGPT, da OpenAI, na verdade, né? O ChatGPT é a ferramenta, a empresa é a OpenAI, né? E ela estava muito à frente dos outros porque ela foi a primeira a ficar realmente nesse nível comercial, chegar para todo mundo, né? Aí depois outras surgiram tentando correr atrás, mas ainda não são nem de perto ali, que nem a inteligência da Meta, né, que é o Facebook antigo, a Copilot da Microsoft, tem outras, né, aí também, a Gemini do Google, mas nenhuma chega ao pé do ChatGPT. Porém, chegou agora do nada, e não foi por acaso assim, surgir agora, nesses dias, chegou uma empresa chinesa, minúscula, com um produto tão bom quanto o ChatGPT. E aqui, gente, é para comparar com o ChatGPT pago, não com o gratuito, que tem gente fazendo a comparação. O DeepSeek vai ser muito melhor que o ChatGPT gratuito, óbvio, porque o próprio ChatGPT gratuito é muito inferior ao pago, né? Então, assim, por que isso é importante? Se a gente pegar com relação até a outros vídeos que eu já falei aqui com vocês, vídeos bem mais antigos, mas que ainda são totalmente atuais, pertinentes, com relação aos Estados Unidos, vocês já entenderam, né? Pelo menos quem acompanha aqui o canal há mais tempo, já entendeu que nos Estados Unidos muito do que se fala não é de verdade. Então, o que eu quero dizer com isso? Especialmente hoje, né? No começo da OpenAI, ela ainda foi uma coisa assim que teve que remar mesmo. Mas hoje, especialmente, muito dos preços desses ativos, né, de tecnologia americanos é muito inflado, né? Não que não seja caro, não que não tenha os valores também, né? Mas, por exemplo, essa semana mesmo, semana passada, perdão, o Trump chegou com o Musk, que é um membro do governo agora, né? Eles anunciaram um pacote, um investimento do governo de 500 bilhões de dólares, se não estou enganado, para desenvolver mais ainda a tecnologia de inteligência artificial lá nos Estados Unidos, né? 500 bilhões é bastante grana, né? Só que nos modelos americanos não é nem tanto assim. Essa DeepSeek, primeiro, foi uma empresa
que, pelo que eu vi aí, o projeto do DeepSeek foi de 2 meses, não de anos. Mas ainda mais, eles conseguiram fazer esse produto, que é tão bom quanto, por 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares. É muita diferença de preço, né? Fora que eles conseguiram isso com uma situação toda muito mais simplificada. O código do programa é muito mais simples, tá? E além disso, você tem que pensar o quanto que não gasta de eletricidade para fazer rolar isso, não na sua conta aí de casa, mas lá no servidor do ChatGPT, para ele processar tudo aquilo, né? E como é complexo o sistema do ChatGPT, ele consome mais, né? Fora disso, um dos pontos principais aqui, que até foi o motivo pelo qual a Bolsa de Valores caiu tanto, a americana, o ChatGPT usa alguns chips, né, da empresa NVIDIA. Tá? Quem manja de computador, de peças, de placa de vídeo e tal, conhece bastante, né? Essa NVIDIA, ela é também considerada a principal criadora, né, e fornecedora de chips de alto rendimento nesse sentido, né, especialmente para esse tipo de coisa de inteligência artificial, né? E ele fornece muitos desses chips para OpenAI, para todos os outros. Mas, se vocês lembrarem, no ano passado, os Estados Unidos colocou um embargo de chips de alta capacidade, né, para a China. Porque eles acham que assim eles impedem a China de conseguir avançar mais nas suas tecnologias. Ou eles esperavam que acontecesse isso. Só que, na verdade, isso não impediu. Por quê? Primeiro que já tinha algumas lá, né? Mas também a China desenvolve seus próprios chips. Por mais que eles usassem esses da NVIDIA antes de ter esse embargo, porque eles realmente devem ser muito bons, eles foram forçados a desenvolver mais os deles, para chegar no mesmo nível. Ou alguma coisa que cumpra a função que eles precisavam. E fizeram isso. Então, eles não precisam mais da NVIDIA. Ou seja, até aqueles valores estratosféricos que o pessoal dava para a NVIDIA, caiu por terra. Porque eles consideram, é assim que se dá o preço das coisas na Bolsa de Valores no mundo todo, tá? A NVIDIA era praticamente um monopólio desses chips no mundo todo. Então, se você quer fazer inteligência artificial, você precisava da NVIDIA. Se agora a China tem um concorrente que faz a mesma coisa e provavelmente muito mais barato, não é mais um monopólio da NVIDIA. Então, aquele preço todo lá não vale mais, né? Então, isso serve também para a OpenAI, no ChatGPT. Porque por mais que tivesse outros, a ChatGPT ainda estava muito à frente. Só que agora tem o DeepSeek que está no mesmo nível. Então, é isso que é o grande choque dessa situação toda. Mas eu falei que não ia me estender muito nesse ponto aqui, até porque eu não sou especialista nessa parte de computação, nada desse tipo, mas é só para mostrar um pouco isso tudo, tá? Até porque eu nem falei o ponto. Esse modelo chinês continua seguindo a estratégia chinesa. É muito mais custo-benefício, muito mais barato de produzir, ou seja, né, se fosse um bem físico, né, você conseguiria fazer muito mais, né? Mas no caso aqui eles só conseguiram fazer um negócio que é tão bom quanto, extremamente mais barato, né, e mais simples. Então mostra bastante essa questão, tá? Mas eu já estava querendo fazer esse vídeo sobre a tecnologia chinesa desde o fim do ano passado. Só que foram acontecendo coisas, né? E eu ia fazer isso o terceiro vídeo esse ano. Agora está sendo o quinto, né? Mas tudo bem. Porque tem mais coisa acontecendo. E eu já vou falar disso. Não só nessa parte civil, mas também na militar, tá vindo muita surpresa muito grande da China, tá? Nesses últimos dias, né, foi apresentado 2 caças, né, que o pessoal fala que é de 6ª geração, mas de qualquer forma são aeronaves muito modernas, né, que a gente não sabe exatamente o nome, mas acredita-se que sejam o Chengdu J-36 e o Shenyang J-50, tá? Eu também não vou me estender muito, mas tem um artigo muito bom aqui do Plano Brasil, que eu vou deixar aqui na descrição, que fala de um deles, né? Aliás, acho que tem um de cada, então eu vou ver se eu deixo os 2 links aqui embaixo, tá? Mas, de qualquer forma, são 2 projetos que você vê que, além de eles serem muito modernos, eles têm muita tecnologia embarcada, que são tecnologias extremamente avançadas, né? Por exemplo, um deles tem
não tem a cauda que geralmente tem no avião, né? Só que ele tem outros mecanismos que facilitam esse controle, né? Para compensar a falta da cauda, né? Então, assim, eu só estou comentando isso brevemente para mostrar que é um negócio muito avançado, tá? Mas isso aí eu também vou deixar para vocês lerem esses textos, né? Mas também não são só isso. Eles estão avançando ridiculamente na questão de drones, né? Seja aqueles drones de enxame, né? Eles têm tecnologia já que eles conseguem controlar mais de 10 mil drones de uma vez só, como se fosse uma entidade só, uma coisa só, né? E, 10 mil drones tem uma capacidade de fazer uma coisa inimaginável, na verdade, né? Além disso, estão avançando muito na questão dos drones mesmo, né? Drone de observação, drone de ataque, drone kamikaze, provavelmente. Mas eles desenvolveram também dois drones, né? Um extremamente avançado para ir junto com esses caças, provavelmente, né? Mas também um drone que ele tem uma capacidade muito grande aqui, né? Só que aqueles drones grandes, bom, de qualquer forma, eles estão avançando muito nessa questão de drones, inclusive até drones terrestres, né? Até na questão da robótica, vamos dizer assim, né? Isso seja para a parte militar e para a parte civil também, tá? É até engraçado, né? Você vê os caras treinando robôs, né? Mas tudo bem. Só que uma das coisas que mais chamou a atenção também, além desses dois caças, foi o lançamento de uma embarcação, né, que não se vê muito por aí, né, que é um navio de assalto anfíbio, só que ele é muito maior do que um normal. Ele realmente deve ter a capacidade de lançar aeronaves também, em vez de ser só helicópteros, que uma aeronave desse tipo geralmente faz, né? Especialmente se for uma aeronave que tiver mecanismos parecidos com o F-35, por exemplo, né? Mas então, isso tem chamado muita atenção, né? E fora isso, né, uma coisa que eu lembrei agora, os próprios navios que eles estão lançando sempre, né, muitos, as corvetas, as fragatas também, as mais novas estão sendo muito modernas, com equipamento muito moderno, né? Então, isso tem chamado muita atenção, porque não basta nessa disputa entre Estados Unidos e China, né, na questão militar, não basta só a China estar lançando muitos navios, que por si só já é uma grande coisa, né? Só a superioridade numérica já significa muito. Mas eles estão lançando equipamentos muito modernos também, e com certeza com um custo muito menor. Então aqui de novo, custo-benefício e a capacidade produtiva, né? Então a capacidade de produzir muitos se apresentando de novo aqui, né? E os Estados Unidos, na contrapartida, é o oposto, extremamente caro com poucas unidades. Então isso aqui é muito significativo, né? E mostra muito como é a questão da mentalidade, né? dessas duas civilizações, vamos dizer assim, né? Que acaba impactando em tudo, né? E nessa parte militar também, tem mais um ponto que já faz uns meses aí, né? Eu tinha feito um texto lá na revista Sociedade Militar falando dos mísseis hipersônicos chineses, né? Que eles conseguiram avançar mais um pouco nessa tecnologia, que conseguiu deixar eles bem mais simples e baratos, né? De forma que eles conseguem produzir muitos mais. Geralmente, em mísseis hipersônicos se usa tungstênio, que é um metal bem mais duro, mas que também aguenta muito mais altas temperaturas. Só que ele é mais pesado também, e mais caro, bem mais caro. Só que os chineses conseguiram fazer um avanço, né? Eles desenvolveram a ponta, né, do míssil, né, o nariz. Eles conseguiram fazer eu agora esqueci a nomenclatura certa, né, mas eles conseguiram fazer vamos dizer assim, um revestimento que você pode pôr em cima do aço. Então você consegue fazer com aço o nariz, que é um metal muito mais barato, mais abundante e mais fácil de você manusear ali, né, para produzir. Então dessa forma, e muito mais barato, né? Então dessa forma eles conseguem fazer muitos mais mísseis hipersônicos de uma forma muito mais barata. Então só por isso já deu para entender essa questão estratégica do negócio, né? É disruptivo isso. É uma arma extremamente importante, que geralmente é estratégica, não é tática, porque não tem muitos. Então é um bem de alto valor, né? Um míssil hipersônico. Dessa forma aqui, os chineses podem conseguir massificar. Só por isso já deu para entender aqui o negócio, tá? Isso aqui é tecnologia, coisa que ninguém tinha,
Bom, tem gente que não tem nenhum míssil hipersônico, né? Que nem os Estados Unidos, não tem ainda. Tá? Quem tem hoje, realmente, na prática que dá para saber, a China, Rússia, Irã e, curiosamente, os Houthis. Né? Provavelmente por conta dos iranianos, né? Mas, de qualquer forma, são eles que têm. Os americanos não têm, né? E pouca gente tem mais. Claro, se a gente considerar os mísseis balísticos, todos eles são hipersônicos, mas só na entrada. Mas não é esse o caso aqui, né? Só para deixar claro. Mas então, assim, nessa parte militar, essa questão da tecnologia está se apresentando muito forte, né? Então, aqui é só mais um exemplo dessa questão da corrida tecnológica aqui. Tá? Só para dar mais uma parte de exemplos, né? A gente também não pode deixar de falar, claro, uma questão que se fala muito, até aqui no Brasil tem se falado bastante, que é a questão dos carros elétricos, né? Porque aí tem muita coisa envolvida, né? Mas o chinês, ele se deu muito bem nessa, né? Eu queria fazer um vídeo só falando dessa parte de carro elétrico e essas disputas todas, né? Porque tem muito a ver com a questão ambiental também e as pautas identitárias ambientalistas, né? Progressistas, na verdade. Falei identitárias, não. Pautas progressivas ambientalistas. Mas ainda a gente tem que falar disso porque volta nessa questão. Se fala de carro elétrico, pô, há uns 20 anos, pelo menos. Né? E eu não estou falando que existem isso, né? Porque já tinha o Itaipu, da Gurgel, carros antes disso até. Mas falar massivamente de carro elétrico se fala há uns 20 anos, né? Beleza, só que naquela época, quem tinha essa tecnologia? Eram os americanos e europeus, né? O chinês mal tinha tecnologia de carro a combustão, né? Eles tinham lá, mas eram uns carros bem meia boca, né? Mas, nesses últimos tempos, já faz alguns anos, né? Eles investiram bastante nisso, tal, foram se aperfeiçoando, e eles conseguiram desenvolver essa tecnologia de carro elétrico. Seguindo a agenda ambiental até, falando, né? Não, é para ser carro elétrico? Tá bom, vamos fazer carro elétrico. Só que eles conseguiram fazer muito melhor. De novo, fazendo num custo-benefício muito maior, em uma escala muito maior. Então, isso foi facilitando bastante para eles, né? E eles conseguiram avançar muito, né? Claro, com a ajuda daquele mecanismo lá de pegar as tecnologias de fora e fazendo lá. Eles estão certos de fazer isso. Eu queria que o Brasil fizesse isso, né? Mas conseguiram fazer isso e foram desenvolvendo, com base no que eles tinham aprendido de fora, eles foram desenvolvendo os deles, né? E isso para mim ficou muito nítido desde 2015. Em 2015 eu já estava bem atento nisso, né? E eu já estava lá percebendo já, a China já estava chegando num nível bacana. Só que ainda um pouco atrás dos europeus, dos americanos, mas estava num nível bom já de tecnologia. Só que aí eu vi que eles começaram a aperfeiçoar, e já coisa deles mesmo, não era cópia ou fazendo para os outros, era coisa deles mesmo. Por quê? O pessoal fica nessa, não, o chinês é ruim, é bom, é americano, só que quase tudo que é americano é feito na China, então também não tem essa. Né? Mas eles foram aperfeiçoando muito e desenvolvendo as tecnologias deles mesmos. Né? Desde 2020 já está absurdo o nível que o chinês chegou. É surreal como é exponencial o avanço deles, né? Coisa que você fala, pô, isso aqui vai demorar uns 20 anos para chegar no nível, eles fazem em 2 anos, em 5 anos no máximo, né? Então, assim, é um avanço muito grande que eles estão tendo. Se você olhar hoje, a gente está em 2025, olhar onde eles estavam em 2020, era muito antes. Não porque 2020 era pouco, mas porque eles já estão muito à frente. Só que se você pegar então 2015, é outra realidade, tá? Mas é curioso ver isso, porque realmente a gente vendo essa evolução é uma coisa muito forte, né? Claro, não sem motivo, mas eu vou falar isso mais pra frente. Só que o que acontece, vindo para os carros elétricos de novo, né? Voltando. Eles conseguiram cada vez mais fazer carros mais tecnológicos, mais interessantes, mais eficientes e em uma escala grande que barateia. Claro, a gente vai falar, mas é porque o governo subsidia, não sei o que lá. Tudo bem, isso também é verdade, mas de qualquer forma, eles conseguem fazer carros extremamente bons e muito mais baratos. Enquanto no Ocidente, a estratégia é o oposto. Eles estão fazendo carros, alguns eles vão melhorando um pouco, só que fica cada vez muito mais caro. Isso não precisa ser um gênio, não precisa se analisar assim a fundo para saber. Qualquer um de vocês vai saber isso, o carro. Cara, que eu não queria entrar muito nesse ponto agora, mas olha qualquer carro elétrico, da BYD, por exemplo, ou da GWM, qualquer um. Mas olha um da chinês, né?
e vê qualquer carro que tem naquela categoria e naquela faixa de preço. Não tem comparação a tecnologia embarcada. Não só embarcada, mas a tecnologia geral envolvida no carro. Acabamento, materiais envolvidos. Pô, não tem comparação, né? E aí, claro, tem questão de estratégias de venda aí, porque estratégias das empresas, na verdade, eu falei errado. Porque algumas marcas, infelizmente, elas têm a estratégia de realmente vender pouco e lucrar muito em cima. E as ocidentais, né? Então tem bastante a ver com isso aí. Mas também não é só o carro em si, mas principalmente, eu diria, nessa questão de veículos elétricos, provavelmente o principal ponto são as baterias, né? E eles chegaram num ponto tão grande que até os americanos usam as baterias chinesas, claro, né? Mas, por exemplo, a Tesla, ela é abertamente, eles usam as baterias da BYD, né? A BYD começou, na verdade, o ponto forte dela até alguns anos atrás era baterias. Eles faziam ônibus elétrico, algumas coisas assim, né? Tanto que a gente aqui no Brasil tem BYD há 10 anos já, mas principalmente com ônibus elétrico, acho que caminhão também um outro, né? Mas aí depois desenvolveram os carros também. E, cara, assim, é muito discrepante esse avanço tecnológico como um todo, analisando como um todo, não falando dos carros só em si, né, porque também não estou fazendo propaganda para ninguém, mas como um todo, né, o ponto é esse. Os caras conseguiram, né, desenvolver toda essa parte toda muito forte, né, voltando à bateria. Aí você também se expandiu um pouco, até vamos pegar as tarifas dos americanos que eles fizeram. Os painéis solares também. Tudo bem que não é uma tecnologia tão avançada assim, eu acho, não sei também, né, mas acho que não. Mas os chineses conseguiram fazer muito mais o quê? Barato e massificado, né? Então, custo-benefício muito bom, inunda o mercado, beleza. Baterias, como eu já falei, né? Assim, todo esse tipo de coisa, o chinês está avançando muito. Cara, até o meu celular é chinês. Eu, alguns anos atrás, nunca ia imaginar que eu tenho um celular chinês. Né? Eu ia imaginar que era aqueles negócios, sei lá, da 25 de março, né? No caso da Santa Efigênia, aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, acho que é o Saara, né? Não sei se tem esse tipo de coisa lá. Mas assim, eu nunca achava. Eu sempre tive Motorola, esse tipo de coisa, e eu gostava. Só que até ver o chinês. Cara, esse meu celular aqui, ele foi metade do preço dos concorrentes dele normais. E é um ótimo celular. Né? Não vou falar marca porque também... Bom, é a Xiaomi, mas não estou fazendo propaganda também. O ponto não é que fazendo... Eu não estou vangloriando os chineses. O ponto é, os caras estão conseguindo muito avanço em pouco tempo e estão conseguindo fazer um negócio muito mais interessante para o público geral. Então, assim, são só alguns exemplos que eu estou dando de como os chineses estão avançando muito, mas quem tiver curiosidade, pode procurar aqui no YouTube mesmo, tem muitos vídeos, mas procura depois do final do vídeo, né? Por exemplo, coloca aí, feira de Shenzhen, ou feira da China de tecnologia, olha esse tipo de coisa, procura também as fábricas autônomas, ou distribuição autônoma, tem muitos vídeos dos robôs fazendo tudo sozinhos, tudo perfeitamente ali, coordenado. Né? Então, assim, é esse tipo de coisa que eu tô querendo dizer. É coisa que tá 1000 anos à frente, parece, da gente. É coisa que o pessoal fala até, parece aquelas coisas cyberpunk, assim, coisa do futuro. Né? E o futuro já é o presente lá. Né? Especialmente na cidade de Shenzhen, que é o grande centro tecnológico lá da China. É um dos, né? Shanghai também é uma importante nesse sentido. Né? Mas é só exemplo para vocês verem como a China tem realmente ficado uma coisa assim absurda. Esse avanço todo não veio do nada, claro, né? Segundo um instituto australiano, né, que fez um estudo muito interessante, a China, ela lidera 57 das 64 tecnologias mais importantes do mundo, vamos dizer assim. Né? E ela vem aumentando isso ano a ano. Né? Em 2023, que foi quando eu vi a primeira vez esse estudo, ela detinha a liderança em 52, né, das 64. E agora já está em 57. Isso provavelmente vai aumentar muito mais. E na verdade, isso eu vou dizer para vocês, para mim ainda está bastante contido. Porque esse estudo, ele só leva em conta os 10% mais avançado das 10 principais instituições de cada lugar, né, de cada área também, né, de cada tecnologia. Porque se pegar como um todo, esse negócio ficaria extremamente maior.
E por que eu falo isso? Só para dar uma dimensão. Claro que nem tudo que eu vou falar aqui são de tecnologias, são relacionadas a tecnologias como a gente está falando aqui agora, né? Mas, só para dar uma dimensão, a China, ela anualmente é um recorde, assim, é muito maior o número de patentes que eles pedem, né? Sendo por ano mais de 1,64 milhões de patentes. Enquanto que os Estados Unidos é o segundo lugar, são 519 mil patentes. Então, olha a discrepância, é mais de 1 milhão a mais. Voltando, nem tudo aqui são esse tipo de tecnologia que a gente está falando, de tão assim, né, avançado. Mas ainda mostra muito isso, né? Fora que, assim, se pegar o restante, toda universidade chinesa tem alguma coisa muito interessante sendo desenvolvida, né? Não é só as empresas, porque nos americanos, muito do que vai são as grandes empresas. Só que fica naquele nicho, né, das grandes big techs, ou a área, empresas assim, bastante relevantes dos mercados. Mas na China, não. Tem as empresas também, que nem a Alibaba, desenvolve muita tecnologia, a própria Xiaomi, né, que eu falei, mas os institutos nacionais são um grande forte deles. E, que nem eu falei, cada universidade desenvolve muita tecnologia. Então, se pegasse isso como um todo, a discrepância seria muito maior, né? Mas então, na verdade, é aqui que eu ia chegar nesse ponto que eu comentei um pouco já, sobre isso, né? É muito interessante a gente ver esse estudo, né, australiano, né? Eu vou deixar um dos textos para vocês terem uma noção, né? Mas que é muito interessante, que dá para ver, por exemplo, tem um gráfico que mostra desde 2003 até o ano passado a diferença da liderança em pesquisa no mundo, né? Aí a liderança como um total, né? A média da participação nas pesquisas, né? E, cara, desde 2015 a China assumiu a liderança, né? Mas assim, dá pra ver pelo gráfico que vocês devem estar vendo na tela, é uma coisa de louco. Se você pegar de cada 5 anos, é um pulo muito grande, né? Em 2003 não tinha nem 5% da participação. Agora tem mais de 40%. Né? Então, assim, é uma coisa muito absurda. Fora a decadência dos Estados Unidos e da União Europeia também. Né? As pesquisas têm diminuído muito lá. Mas uma coisa que é muito interessante de notar também, especialmente em algumas tecnologias, aí voltando até um pouco para a parte militar, ou pelo menos a parte estratégica, né? Você tem um monte de tecnologia que começa a chamar atenção, que nem um outro gráfico que tem nesses estudos, que por ser um instituto australiano, ele tenta jogar como o AUKUS, né, aquele acordo estratégico entre Austrália, Estados Unidos e Grã-Bretanha, e ainda assim eles não conseguem dar conta, então ele tentou colocar junto da Coreia do Sul e do Japão, né? Mas aí a gente pode ver ainda nesse gráfico a participação, né, de pesquisas em determinadas áreas importantes, né, como por exemplo cibernética avançada, a parte de inteligência artificial e autonomia de maquinário, né, guerra eletrônica, guerra hipersônica, né, de mísseis hipersônicos, esse tipo de coisa, tecnologias quânticas e capacidades submarinas. Né? A gente pode ver algumas aqui e eu vou pegar logo de cara uma aqui que me chamou muita atenção. Guerra eletrônica. A China tem quase uns 50%, enquanto todos esses outros que eu falei juntos não chegam em 20%. Tá? É uma discrepância muito grande. Questão de radar também, turbinas avançadas de aeronaves, questão de detecção e traqueamento, como posso falar? Detecção e acompanhamento de mísseis hipersônicos, não mísseis, né, mas hipersônicos de uma forma geral, né? Isso aqui é uma discrepância muito grande. A China deve ter uns 70% aqui dessa parte hipersônica, enquanto os outros juntos não dá nem 20%. Né? Então, assim, a gente vai vendo que, especialmente em áreas chaves, a China está avançando ridiculamente rápido, assim, intensamente, a sua tecnologia. Né? Enquanto o Ocidente expandido, até junto com seus parceiros asiáticos, está ficando para trás. Né? Está ficando muito para trás. Então, assim, isso tem várias questões interessantes a serem pensadas nesse sentido.
né? Se a gente pensar como que a China conseguiu tudo isso, eu já falei um pouquinho agora há pouco, mas a gente aqui no Brasil tem uma coisa que eu acho bastante interessante, que eu gosto quando acontece, que é o que é chamado tríplice hélice. Às vezes é uma quádrupla, né? Mas é tríplice hélice, que é o Estado tem uma demanda, passa para a academia desenvolver uma resposta, e assim que tem a resposta é passada para a indústria para ser desenvolvido para atender aquela necessidade do Estado, né? Isso a gente vê muito com relação, por exemplo, à nossa indústria de defesa, né? O Exército, as Forças Armadas tem uma ideia, vai junto com a academia, desenvolve um projeto e passa para a indústria produzir. Todo mundo acaba ganhando nisso. A China usa muito parecido com isso também, só que de uma outra forma. Vou fazer uma outra analogia aqui no Brasil, de uma coisa que funciona muito forte também aqui pra gente, só que infelizmente é uma entidade só, que é a Embrapa. A Embrapa é uma coisa absurda, é coisa de louco aquilo lá, né? E ajuda muita gente, a gente tem muitos avanços tecnológicos há décadas, só que a gente não vê muito, porque não é tecnologia robótica, nem nada assim que chama atenção, é tecnologia biológica, coisa que ajuda a gente a melhorar a nossa produtividade agrícola, novos mecanismos, coisas, bom, de tudo que ajuda a nossa produção agrícola, agropecuária, na verdade, né? Até onde eu sei. Só que a gente só tem Embrapa, praticamente. A gente tem outras instituições, mas nenhuma é igual a Embrapa. Eu fui em um muito bacana também, que é o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Só que ele não tem essa capacidade, porque uma coisa que infelizmente falaram lá, que eles desenvolvem muitas coisas, mas eles têm a dificuldade de passar isso para alguém, para fazer. Por exemplo, nenhuma empresa chega lá para comprar patente, para desenvolver aquilo como um produto, né? Fica só o projeto, o protótipo, né? Então, a gente tem muita capacidade aqui que não é feita. Só que na China eles fazem. Tudo bem, eles têm as condições, a grana, tem tudo para fazer. Então eles realmente fazem, não é à toa que eles estão onde eles estão. Mas então eles usam muito isso. Eles têm as empresas de tecnologia com capital para investir, eles deixam fazer isso. Só que com a supervisão do Estado. Eu não vou falar que é o certo e errado, tá? Cada lugar tem um jeito. O chinês tem um modo dele. Só que tá funcionando. O jeito dele tá funcionando, pelo menos. Só que eles têm muitas, como eu falei, eles usam muito as instituições que eles têm lá. Eles têm muitas instituições de pesquisa, especialmente voltadas para isso. E eles usam muito a capacidade acadêmica também, como eu falei. Eles usam muitas universidades para fazer esses projetos, muitas vezes em conjunto com esses centros de tecnologia, tanto que muitas das invenções, muitos dos avanços na parte militar vêm dessas instituições, junto com a academia. A própria parte de mísseis hipersônicos, se eu não estou enganado, eu lembro que eu vi que foi nesse sentido, né? Mas muitos dos avanços foram feitos dessa forma. E outra, eles têm muita gente, e muita gente capacitada, né? Eu só não achei o vídeo, né, de novo, para pegar até o nome do cara e para jogar aqui para vocês. Mas eu vi mais de uma vez um vídeo falando de um cara. Ele é CEO de alguma empresa americana que está lá. Não lembro se era Apple, acho que não. Mas era CEO de alguma empresa americana lá na China. E ele falava, primeira coisa, o pessoal fica falando, é claro que eles conseguem um monte, é mão de obra barata. Só que não é assim que funciona. Lá não é. Ele falou, eu não sei em que parte da China vocês estão, mas não é barato não. Só que a grande diferença aqui, já resumindo, né, porque eu já estou falando bastante, a grande diferença é, nos Estados Unidos, se eu fizer uma conferência, né, uma reunião de especialistas em uma determinada área lá que ele falou, de técnico, uma parte bem técnica em alguma parte de ferramental dessa parte industrial, porque eu não manjo muito, por isso que eu não lembro também o nome. Ele falou, pô, eu encho uma sala dessas aqui, encho com umas 40 pessoas, uma sala aqui nos Estados Unidos. Aqui na China, eu encho muitos campos de futebol. Então aqui eu tenho muita gente capacitada para fazer essas coisas. Então é ótimo pra gente. Então isso aqui é um exemplo claro pra gente de como que eles conseguem tudo isso. Eles têm exércitos de gente capacitada para trabalhar nessas coisas. E cada uma dessas tem capacidade de contribuir bastante para esses avanços. Não só fazer, mas pensar, projetar e criar coisas novas, né? Então assim, é por isso que todo dia se você abrir aqueles AliExpress, Alibaba, esses sites chineses de compra, todo dia vai aparecer uma coisa nova. Lá que você fala, pô, como que os caras pensaram isso? Não tem mais o que fazer. Né? Eu estou juntando várias coisas aqui como exemplo, mas acho que dá para entender o que eu quero dizer, né? Então, assim, eles estão conseguindo muito avanço dessa forma. Por outro lado, agora vamos olhar
para o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, eles estão fazendo justamente o oposto. Eles estão, infelizmente para eles, né, estão degradando bastante essa capacidade acadêmica de projetos assim nesse sentido, né? Até porque acaba indo para aquelas outras coisas, né? A gente aqui no Brasil reclama muito disso, mas lá eles também estão sendo desvirtuados, estão fazendo muitas pesquisas para coisa besta, para coisa ideológica, e não para as coisas práticas, para realmente avançar. Não 100%, claro que tem um ou outro que vai fazer uma coisa prática, mas acaba ficando muito a cargo das empresas desenvolver essas tecnologias novas, né? E aí eles gastam muito com coisas que, por exemplo, em outros lugares do mundo, que nem a própria China, não custaria tanto para fazer esses avanços, né? Aí tem a questão, por exemplo, até por ser dentro das empresas, né, e não instituições públicas ou acadêmicas, né, mas tem aquela questão de ter que dar grandes lucros para os acionistas, então os valores têm que ser muito altos. Eu estou resumindo aqui, né? Então tudo isso está atrapalhando, né? Que nem foi apontado nessa pesquisa, nenhuma instituição desse tipo, né, de academia ou entidade pública, tirando a NASA, para falar a verdade, a NASA e da academias militares, né, essas instituições militares, nenhuma, por exemplo, Harvard, nenhuma dessas faculdades fica nem entre os top 10, dependendo da área, top 20, não fica, né, na lista. Enquanto quase todas as outras são chinesas, né? Com exceção de uma ou outra que às vezes acaba aparecendo um indiano, um japonês, mas no geral não aparece, né? Então fica muito nítido que os americanos só estão conseguindo desenvolver avanços com as empresas, né? Mas aí também, não se engana, não é sem apoio do Estado americano, tá? Mas voltando, que é a própria NASA, tipo uma autarquia lá, né? É uma entidade pública, mas é mais ou menos, porque lá não tem quase coisa pública, entre aspas, né? Mas, assim, fica muito a cargo da parte privada. Então isso, claro que limita bastante, porque não é só lá que cria, só que nos outros lugares não estão criando, né? Então isso é muito interessante a gente ver, que dá para perceber bastante o porquê, um dos porquês, né, desse declínio grande aí, né? E agora, a consequência disso é o atraso tecnológico, nessa corrida. O Ocidente está ficando para trás nisso aí. Tanto que a gente pode ver, que nem eu já dei exemplo, eu estou falando muito da China, mas como um todo é o Oriente que está avançando, né? O Japão já foi mais importante no passado, mas eles ainda têm uma certa participação. Mas a Índia tem crescido extremamente. Eles já estão aparecendo entre os top 5 em 37, acho, tecnologias já. Ou 30, agora eu tenho que dar uma conferida aqui. Mas já estão começando a aparecer mais. Há alguns anos atrás eram 8, né? O Japão também tem participado, em pelo menos está entre os 5 principais em muitas dessas tecnologias também, né? A Coreia do Sul ainda tem uma participação, né? E tem vários países que estão crescendo nisso aí, enquanto, de novo, o Ocidente tem perdido sua participação. Provavelmente também por conta dos custos, né, de produzir. Então, dá para perceber bastante isso, tá? Então, quando a gente fala que a China está vindo com tudo, ou que, por exemplo, os Estados Unidos sofreria bastante em uma questão militar com a China, tem tudo isso aqui a ver também, tá? Essa questão de custos, tudo mais, já deu para entender, né? Então, falei já bastante aqui, né? Mas acho que já passei a ideia. Então, espero que tenha dado para entender meus pontos aqui. Se não deu, deixa nos comentários. Mas, de qualquer forma, resumindo, a questão é essa, né? O Oriente está vindo com tudo, o Ocidente não está preparado, porque eles se perderam no caminho, né? Enquanto o Oriente está conseguindo fazer as coisas como devem ser. Tentar melhorar o custo-benefício, fazer uma coisa, né, melhor, mais barata, em maior escala, esse tipo de coisa, né? Resumindo, é isso. E aproveitar o que você tem de força para fazer isso, né? Mas então é isso, pessoal. Eu sei que eu falei bastante, agradeço quem assistiu até aqui. Peço de verdade o like de vocês, os comentários ajudam muito a gente aqui, né? E quem é novo aqui no canal também se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Convido a assistir os vídeos mais antigos, que tem muita coisa ainda muito pertinente, né, que tem bastante ligação com esses vídeos, né, mais novos. Qualquer comentário que você queira fazer também, qualquer informação que você tiver para acrescentar, né, e compartilhe esse vídeo também com quem você sabe que gosta desses assuntos, com quem vai
agregar alguma coisa importante, né? Ter essas informações aqui também. E é isso aí, pessoal. Então eu realmente preciso da ajuda de vocês agora, pessoal, porque o YouTube está mexendo aqui o algoritmo e está afetando muitos canais. Então os últimos vídeos estão sendo bem fracos por conta disso. E não é só o meu canal, quase todos estão acontecendo isso, tá? Então a gente precisa muito da ajuda de vocês, tá bom? Eu vou, mais uma vez, vou deixar alguns links aqui na descrição. Então leiam, né, esses artigos, né, esses textos, se vocês quiserem se aprofundar mais. E pesquisa também os vídeos que eu comentei, né? Que vai ser bom para você ampliar mais sua compreensão dessa situação toda, tá bom? Então, por hoje eu vou ficando por aqui, que eu já falei pra caramba, né? Mais do que eu pensava que ia falar. E espero vocês no próximo vídeo então, pessoal. Então, até lá.